Olá, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e a gente inicia agora mais uma edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje é economia e contexto político. E a gente tem o prazer de receber aqui, pela segunda vez, o economista e membro do Corecon, Vicente Ferrer. Vicente, imenso prazer recebê-lo mais uma vez, conversar sobre essa pauta que não se esgota nunca, mas que em alguns momentos é mais tensa na história do Brasil, e a gente já conversou muitas vezes, tanto aqui como na TV anterior, e a gente, enfim, eu considero, você fica à vontade para discordar, obviamente, mas eu considero que a gente discute reforma tributária, pelo menos, que eu lembro, 15 anos. 15 anos, conversa de uma forma mais intensa. Alguns projetos são colocados no Congresso e não dá em absolutamente nada. Pela primeira vez, eu acredito que isso caminhou um pouco mais, apesar da imensa tensão política que toma conta do país hoje e que deve se agravar no que vem. A pergunta que eu lhe faço é: se você concorda com essa leitura de que essa reforma tributária, aí eu não estou entrando em julgamento se boa, se ruim, etc. Estou dizendo que caminhou um pouco mais. E eu quero saber de você se você concorda de que ela caminhou um pouco mais e o que você acha do andamento dela nesse segundo semestre. Prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso, Hamilton. Estar aqui mais uma vez aqui no Acorda, aqui junto à TV Dedé, esse exemplo aqui de organização privada que muitos orgulha aqui a nossa comunidade cearense. Né? Bom, essa sua pergunta é muito interessante, porque ela é o coração de toda a mudança necessária para que a economia possa se modernizar e ela possa finalmente atender aquilo que o Brasil precisa como grande nação. Né? Sempre nós nos perguntamos por que o Brasil é um país continente, por que nós alimentamos o mundo hoje com 300 milhões de toneladas, até 10 anos era impossível se chegar a esse. Você achava que a capacidade de produção de grãos no Planalto Central seria de no máximo 158 milhões, hoje nós estamos chegando a 300 milhões, hoje nós estamos mandando aço para o mundo todo, nós estamos aí carne para todo mundo, o maior produtor de carne do mundo, nós temos uma democracia, tá, estabilizada, tá, os processos de votação e as eleições aqui no Brasil já estão aí consolidados, os processos eleitorais. Então, por que nós não crescemos? E é muito fácil, porque os sistemas estão antigos, existe uma resistência muito grande. O nosso sistema tributário ele vem de 1965. Sistema antigo, onde você tinha uma arrecadação feita na ponta do lápis O ainda. mundo era Hoje outro, né? nós temos. O mundo era outro. Hoje você tem uma transferência de dinheiro através de um Pix na mesma hora, você tem um sistema bancário dos mais modernos do mundo, né? Hoje todo mundo tem celular, os processos andam de maneira muito rápida. Agora, a nossa legislação tributária é terrível. Né? Nós estamos lá atrás, nós somos quase nós estamos acima do 100º lugar. Né? E esse momento é importante, porque daqui para trás, os governos que aqui passaram não fizeram o dever de casa. Sempre se soube que era importante a reforma tributária, que era importante a reforma previdenciária, que era importante a reforma administrativa. E o que aconteceu? As pessoas ficaram, os governantes ficaram no seu conforto, atendendo, né, aos interesses partidários, aos interesses ideológicos, e não conseguiram concluir uma reforma. Aliás, nem elaborar. Então, essa reforma agora ela é importantíssima, porque ela vai trazer o Brasil para uma classificação entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Né? Isso, quando ela passar,
na sua integridade. Então, você defende essa proposta que está sendo tramitada agora, mas acredita de fato que ela vai continuar dando no segundo semestre, apesar de tanta tensão política? E eu vou até. É engraçado, esse país é sui generis, né? Apesar de a gente ter um nível de debate extremamente agressivo, a gente tem uma tensão política como nunca na história. Mas você tem uma volta das ferrovias, você tem um avanço na navegação de cabotagem, quer dizer, tem umas coisas que acontecem nesse país que você não entende bem, é um avanço de um lado e uma tensão do outro. Então, baseado nisso, você acredita que isso vai para plenário no segundo semestre, de fato vai acontecer? Hamilton, é uma necessidade, é uma urgência, o Brasil precisa disso. Né? Nós estamos saindo agora de 2 anos de uma pandemia que freou o Brasil em todos os seus anseios de crescimento e de mudança. Né? Isso aí nós vimos agora. Então, o Congresso, de certa forma, precisa entender o que a população quer. Nós estamos vendo agora, estão querendo passar aí, já botaram aí na LDO aí 5,7 bilhões, né? Injustificáveis. Veja agora o orçamento do Tarcísio, né? O Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que está aí contemplado com 1 bilhão. Né? Esse ano realizou quase 60 obras importantes de infraestrutura para este país. Né? Obras que realmente necessitamos que elas aconteçam para poder o Brasil escoar sua produção, o Brasil se tornar um país mais moderno. Né? Então, o que você está falando é importantíssimo porque chama-se planejamento. Né? Nós tivemos lá atrás um programa chamado de PAC, né? Em que você atirava para todo canto e não se chegava a uma solução exequível, que atendesse realmente às necessidades. O que o Tarcísio está fazendo hoje é concluir obras que ficaram inconclusas e também atender às necessidades históricas da população. Né? Veja só, nós gastamos bilhões aí num projeto de um trem-bala de Salvador para o Rio de Janeiro, tal, que se gasta 1 bilhão por ano. Né? Um dos projetos mais importantes que nós estamos vendo agora, que está em discussão, é exatamente a ferrovia que vai sair de São Luís até Salvador. Ora, toda a costa nordestina, rica no turismo, rica em produção, isso é uma coisa chamada planejamento. Então, pois não. É porque você tocou num ponto aí que eu considero fundamental, seria uma redenção para esses estados do Nordeste do Brasil, essa ferrovia. Agora, esse vídeo contendo essa linha férrea surgiu aí na internet, foi viralizado, sem assinatura nenhuma, ou seja, ninguém se responsabiliza por aquela ideia, e você está trazendo isso à tona. Isso veio de onde? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Nós temos hoje, até agora, nós estamos passando uma situação diferente. Está se fazendo planejamento. Quais são as obras fundamentais para que o Brasil possa escoar sua produção, que possa melhorar todo o comércio, né, o sistema econômico do país, né, as suas relações com o exterior, aí envolve as ferrovias, as rodovias, os portos, e isso chama-se planejamento. E essa obra está contemplada, ela está dentro desse planejamento, que é isso que nós estamos precisando no Brasil. Tem muito dinheiro, muita demanda, muita necessidade. O Brasil não pode, nem tem condições de atender demandas que não sejam as demandas do país e da sua população. Né? Por exemplo, nada contra nenhum tipo de política externa, mas cabe ao Brasil investir num porto lá em Mariel, em Cuba, um país que não tem nem comércio. Cabe ao Brasil investir na África, cabe ao Brasil investir na Argentina, na Bolívia,
Cabe ao Brasil Se não, entregar se não for muito todo bem um campo de planejado e gás. provado que há um retorno, a resposta óbvia é não. Mas repito, se não for Eu acho que provado de que nem há um retorno. eu acho que nem desta forma. O que nós estamos vendo no Brasil hoje são os empresários acreditando, tirando os projetos de dentro das gavetas e tentando implementar. E nós precisamos fazer esse planejamento, tá? Uhum. Porque é o seguinte, antes da análise que tem um retorno, nós temos milhares de demandas internas necessárias que também têm retorno. E essas que precisam ser, dentro de um certo planejamento, executadas. E o Congresso precisa ter essa consciência. É porque Tá? existem alguns países, como a própria China, que acaba levando muitas obras para outros países, porque eles já fizeram tudo, né? Então, para manter a roda da economia girando, ele vai e investe em outro canto. Mas o Brasil não falta, o que está sobrando é necessidade e oportunidade de emprego, de capital para poder gerar infraestrutura. Infraestrutura é dinheiro na veia, né? Porque emprega brasileiro ali diretamente. Exato. Nós temos aí 300 milhões de produção de grãos. Nós temos que escoar, nós temos que reduzir esse custo, né, para que a população seja beneficiada. É nisso que nós temos que focar. Né? Então, o Congresso precisa ter essa consciência e precisa trabalhar em cima disso. Né? É como o orçamento, aquele orçamento em que eles dividem com os deputados as suas demandas. Tem que acabar com isso. O planejamento tem que ser um planejamento do país, que precisa ser seguido, né? E essa consciência tem que ser do executivo, do legislativo e do judiciário, que infelizmente tem feito algumas inversões que dificultam também. Né? Agora, uma coisa importante, nós estamos vendo hoje a economia andando, crescendo, surpreendendo, né? Está aí hoje, fica até difícil diante de uma pandemia dessa e de um cenário desse, você fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de qualquer economista de qualquer linha, ou qualquer observador econômico, né, na mídia, porque está todo mundo surpreso. O Brasil pode crescer esse ano 6%. Né? Apesar desses imbróglios políticos, apesar desse Congresso que, infelizmente, está demorando a atender, né, e entender que essas demandas que chegam no Congresso, os projetos que chegam no Congresso, não podem ser deformados. Né? Você elabora um projeto técnico, tal, chega no Congresso, começa aquela chuva de emendas e o processo todinho, o projeto acaba se deformando. Né? Então, é importante que se tenha essa consciência. O povo está exigindo. Mas, Vicente, claro que toda institucionalidade tem seus pecados. O Congresso tem seus pecados, governadores, tudo, porque é uma junção de diferentes fazendo uma coisa imensurável que é a gestão de um país continental. Mas aí quando você pega institucionalidades únicas, como, por exemplo, o presidente da República, que tem uma voz mais alta e mais forte do que todas essas outras institucionalidades. Ele não erra na pessoalidade quando ele eleva o nível de tensão ao invés de buscar entendimentos? Essa questão política, porque é importante. Então, a análise econômica ela tem que ser. Quando é que um país se diz desenvolvido? Quando é que um país consegue a sua estabilidade, a sua maturidade? É quando a economia ela consegue andar, você consegue continuar melhorando o padrão de vida das pessoas, tá? De forma que a política não interfira. Né? Sim. O atual momento, o momento que nós estamos vivendo, ele reflete 30 anos de governos que, infelizmente, não tiveram a credibilidade nem conseguiram resolver os problemas do Brasil. Tá? Nós avançamos em algumas áreas, tá? Mas também nós tivemos valores. Até um dia desses você não tinha esquerda e direita. Né? Veja Verdade. a cidade como Fortaleza. Você tinha uma esquerda e você tinha outros partidos. Hoje, esses outros partidos estão junto com a esquerda. Né? E hoje surgiu uma nova direita, mas é uma direita
em que ela exige padrões comportamentais diferentes. Combate à corrupção, isso é fundamental. Valores morais, esses também são fundamentais. Religião e etc. Então, existiu um desrespeito total, tá? Ou podemos dizer assim, um avanço desmensurado, né? Em determinadas tabus da sociedade e que a população já não aguenta mais. Então, surgiu outras alternativas. Esse momento, eu vejo que receitas estão feitas, nós estamos vivendo um momento de total transparência, as coisas estão acontecendo, o atual mandatário, o atual presidente, né, presidencialismo, este que foi estabelecido pela população através, né, de Sim. uma Uma consulta pesquisa, popular. consulta popular, e precisa ser respeitado. Infelizmente, ele está aí há 27 anos no Congresso e ele tem uma postura, tá? E essa postura, ela vem a atender exatamente aquilo que se chama, podemos dizer assim, atender parte da população que se sentir desarmada diante do quadro colocado aí durante os anos e os desvios absurdos de recursos, né? A economia viveu um momento importante, que foi aí nos dois últimos governos, Uhum. 3 últimos governos, e aí o que aconteceu? O dinheiro que era para ser investido, tá? Em educação, em segurança, em fiscalização do poder público, em melhoria dos sistemas, nas reformas necessárias, o dinheiro foi utilizado para iludir, né? Um aumento da dívida pública imensa para iludir o cidadão que ganhava 2 salários mínimos e estava comprando um carro em 80 parcelas. Nossa, a coisa estava bem visível, bem visível. Então, foi venda de ilusões, né? O povo não quer mais isso. Nós precisamos viver de uma realidade. Continua-se ainda a se colocar, por exemplo, como exemplo, vamos ver o valor da gasolina. Uhum. Tá? A gasolina hoje custa, não chega nem a R$ 2 na refinaria. Esse valor está obedecendo o que é colocado no mercado internacional. Tá? Mas, infelizmente, as deficiências, né, que ocorreram no passado, né, as reformas que não aconteceram, você vai ter gasolina quase R$ 6. Nossa, isso é um absurdo. Um país desse que precisa reduzir os custos de fabricação, os custos de transporte, os custos, em geral, de bens e serviços da nação, um composto importante como combustível, não se reduz por conta de uma máquina deficitária e de interesses em que você precisava de dinheiro para poder girar uma roda política, né? Dentro do Brasil e fora do Brasil. De repente, o Brasil era o líder da América Latina. De repente, o Brasil estava investindo na África. De repente, o Brasil estava sustentando outros países. Nossa, enquanto as nossas deficiências, o povo nas suas necessidades, nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos aeroportos, nós tínhamos todas as, né? Nossa, não aguenta mais. O comportamento desse presidente, eu não concordo. Eu não acho que ele seja correto nas suas colocações, em algumas colocações. Tá? Mas é um momento de transição. O povo votou e o colocou exatamente para tentar dar uma resposta e dizer: nós não queremos isso. Certo? Então, esse momento de transição deve estar passando. Tá? E eu acho que novas lideranças deverão surgir num formato mais, podemos dizer assim, mais preparado, porque o povo precisa. E nós temos grandes valores no Brasil. Agora, esses valores precisam se colocar à disposição. Nós não podemos viver mais naquele discurso populista, né? E nem as terceiras vias que estão surgindo, que são frutos desse mesmo tipo de
de trabalho administrativo, né, que não dá certo. Solução para a gasolina, você acredita em privatização da Petrobras? Eu acredito, a solução da gasolina não está cara. A solução da gasolina está na, na, na reforma tributária. Tá? É tirar imposto ou é apaziguar câmbio? Baixar o imposto, claro, claro. O câmbio, olha, o negócio é tão assim, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de esperança. Nós precisamos de um pensamento mais positivo, Hamilton. Veja bem, aqui, hoje, todo dia nós estamos vivendo folhetim. Tá? A análise econômica ela tem que ser feita entre os números, tá? A conjuntura internacional, a conjuntura nacional, e o dia a dia do Brasil. Hoje, quanto mais dificuldades tiver, melhor para poder, não vou dizer a imprensa, mas parte da imprensa, né? E isso está dificultando muito a situação do Brasil. Esse câmbio que nós temos hoje, o dólar hoje era para estar 3,50. 3,50. O resto é gordura especulativa. Tá certo? É gordura especulativa. Então, assim, vejam só os economistas agora. Todo mundo surpreso, porque o Brasil vai crescer mais do que eles queriam que não crescesse. Tá entendendo? É mostrar que o Brasil está numa situação difícil. Tá? Mas esse cenário apocalíptico que é colocado, isso tudo faz com que o dólar cresça, né? Com que algumas mentiras ganhem senso de verdade. A questão do dólar é por conta da Petrobras? Não. A questão do dólar não, do preço da gasolina, é simplesmente uma questão tributária. Não tem sentido um litro de gasolina, tá, ter 25% de álcool lá dentro. Não é possível que o preço do álcool esteja no valor que esteja. Não tem sentido. Né? Então, o mercado precisa... nós precisamos oferecer abrir o mercado, precisa se pagar justo pela gasolina. Os estados ficam numa situação muito fácil. Quanto maior o valor da gasolina, maior o imposto que eu arrecado. Deixa aumentar. Entendeu? Então, assim, agora, a questão da privatização da Petrobras, a minha visão é o seguinte: quem tira o homem de uma situação difícil e quem reduz desigualdade chama-se emprego. O emprego, já diziam os mais antigos, é que traz a dignidade ao homem. Tá? Então é o seguinte: o Estado precisa cuidar de 3 coisas fundamentais: educação, saúde e segurança. E isso é caro. Porque Cuba é a melhor saúde do mundo. Não. Não se faz saúde sem dinheiro. A melhor segurança do mundo é a americana. Porque lá eles pagam bem, gastam fábulas com segurança. Tá? Então, saúde, educação e segurança precisa de recursos. E este é o fundo. Quando eu falo em segurança, aí eu falo também dos institutos de fiscalização, né? Dos organismos de fiscalização. Eu envolvo tudo aqui nesse sentido. Entendi. É cuidar do Brasil, inclusive das Forças Armadas. Sim. Tudo isso precisa de dinheiro. O Brasil, com a zona, uma fronteira que ele tem hoje, quantidade de litoral, só o Ceará tem 571 quilômetros de litoral. Imagina aí, que são quase 8 mil no Brasil todo. Então, precisa de investimentos. Não é papel do Estado produzir nada. Nada. Eu concordo com você. Cabe a ele fiscalizar, acompanhar. Agora, onde o Estado produz, existe uma coisa chamada corrupção. Se alguém puder ter a ideia de ler aquele livro, né? A Organização, da Mília Gaspar, sim, é importantíssimo, porque lá está contida toda a promiscuidade existente entre o Estado e a organização. É aquilo mesmo, é a realidade. Tá? E o Brasil, hoje, as leis permitem. Simplesmente crime
o crime no Brasil, ele como é que se diz? O crime compensa. Sim. Compensa. As leis máximas no Brasil são as iniciais nos países mais desenvolvidos do mundo. Uhum. Né? Se Vicente. você ler o Pois Tchau, não. Querida, Sim. só esse aqui, Hamilton. Se você conseguir ler o Tchau, Querida, Do né, ex-deputado. do ex-deputado, o Eduardo Cunha, Eduardo você Cunha. vai ver uma coisa absurda das relações dentro do Congresso Nacional. Medidas importantíssimas nós tivemos no passado que precisava do aprovo do Congresso. Não, eu não vou liberar hoje. Eu não vou fazer isso. Você vê lá ministro do STF brigando com ele, negociando a data ou de aprovação ou não. Por exemplo, da PEC da Bengala, que pegou um ministro com 70 anos e jogou para 75 anos. Uhum. Então, esse é o país que nós vivemos. E isso é resultado desta promiscuidade entre o Estado e as empresas e as estatais. Tem que acabar. Eu Nós temos que gerar emprego. acabei agora o livro do Sérgio, o homem que quis mudar o mundo ou melhorar o mundo, de um grande brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que fez sua carreira toda na ONU, e já tenho o Tchau Querida, mas não adquiri ainda a organização. Tchau Querida é o próximo, que eu vou começar agora. Mas veja, nós tem um paradigma nacional que mudou, que foi quebrado com a privatização da telefonia. Muito combatida, e aquilo ali trouxe muitos problemas para entendimento do que era privatização. Até hoje o termo privatização é evitado de ser usado, enfim. Mas agora nós vamos ter duas, tudo indica, uma está certa, a outra está caminhando, que é a dos Correios e da Telebrás, né? Esse paralelo que eu fiz é forçoso ou você... Queria que você me ajudasse a entender esse paralelo dois momentos importantes nacionais. Eu acho que você foi muito lúcido, foi muito inteligente sua colocação. As empresas de telefonia aqui, quando foi na época da privatização, foi um verdadeiro alvoroço. Alvoroço. Eu me lembro que a minha linha telefônica, eu colocava dentro do meu imposto de renda, tinha que declarar. Sim. Era quase o preço de um carro. Era uma coisa absurda. E você Então, pagava anos e anos a fio até esperar ter uma oportunidade de ter o telefone fixo. Hamilton, era patrimônio. Era patrimônio. Você tinha que declarar no imposto de renda. Tinha uma empresária, que eu me lembro aqui, que ela tinha milhares de telefones alugados. Então, era uma coisa absurda. O que a privatização... Emprego, a quantidade de pessoas que ganham, que logo depois da privatização, foram empregadas por essas empresas, tá? Isso gerou Ave Maria, um contingente muito grande. E o Brasil passou a ser arrecadador. Uma das principais componentes hoje, né, da receita dos municípios e dos estados, tudo são o quê? São as empresas de telefonia. Tá? Uhum. São as empresas de telefonia. Então, é resultado disso. O que está acontecendo hoje? Nós temos a ideia do tempo Fernando Henrique, problemas do setor elétrico. Né? Nós temos problemas aí que já vem se avolumando há muito tempo. Tivemos aquele problema da Dilma, que ela se reelegeu postergando os contratos junto à Eletrobras. Uhum. Então, sempre as estatais elas são usadas de alguma forma. Né? Uhum. E aí, o que acontece? Aí, se chove bem, se não chove, tem água, se não, vamos usar vamos usar os geradores a diesel, que são altamente poluentes, então, mas vamos usar para poder haver uma compensação. Só quem paga é o consumidor. Ora, as privatizações, elas são importantes. Tem que abrir este mercado, tem que tirar o Estado lá de dentro, tem que acabar com o corporativismo, tá? Tem que acabar com
todo tipo de incidências que vem sempre degenerando, né? As empresas estatais. Tá? Nós precisamos procurar eficiência. Tá? Nós temos agora aí uma matriz importante de produção de energia solar, de energia eólica, né? E a gente precisa de planejamento. Nós precisamos planejar e trabalhar em cima disso. Ora, aqui no Ceará existia agora um incentivo grande para as empresas, as famílias mesmo, né? Nós, cidadãos, utilizarmos a energia com as placas fotovoltaicas, tal, com incentivo e tudo. Agora já estão querendo tributar. Nossa, essa é a ação do governo. O governo precisa incentivar, motivar, e ele não pode, de forma alguma, servir de óbice para que essas ações elas não tenham continuidade, entendeu? Então, são importantíssimas. A questão da Petrobras também, né? Nós precisamos estudar o carro elétrico. Olha só, questão do carro elétrico na Europa, 2030, daqui a 9 anos, não vai se ter mais carro elétrico. Carro a combustão na Europa. E o Brasil precisa sair na frente disso. Por que nós estamos parados? Nós temos que parar de financiar o pró-álcool e nós temos que passar para outra realidade. Outra realidade. O mundo precisa melhorar a sustentabilidade, precisa melhorar a sua ideia de consumo e de impacto no meio ambiente, tá? E isso envolve essa energia limpa. Então, está na hora. Eu acho que era um bom momento para a gente ver a questão da educação. Aí o Estado tem que entrar. Tá? Por que o Estado paga melhor um professor do que a iniciativa privada e os números são diferentes? Olha só, o professor do Estado e do município ele é concursado. Ganha mais, o dobro, às vezes até o triplo do que ganha na iniciativa privada. E você não tem resultado. Por quê? Porque falta planejamento, porque falta atitude, porque falta uma ação em cima da educação, da saúde e da segurança. Porque o Estado está preocupado com outras coisas. Né? Preocupado com estacionamento, está preocupado com produção de energia, está preocupado com petróleo, está preocupado com política internacional, enquanto os problemas internos ficam... Né? Vicente, no começo desse governo foi prometido um pacote de grandes privatizações. Eu concordo que algumas privatizações são mais do que necessárias, até porque o mundo muda e não adianta ter aquele patrimônio engessado numa filosofia que tende a acabar. Mas vem a Eletrobras, ok, essa já passada pelo Congresso, Correios está em andamento. Eu queria que você falasse um pouco dos Correios e falasse também sobre um próximo desafio. O que ainda dá tempo de fazer em 2022, porque essa agenda 2021 se encerra já, né? O planejamento era se estatizar o máximo possível. Né? Agora, teve a pandemia. Essa pandemia ela veio a complicar todo o planejamento do governo nos últimos 2 anos. Né? E privatização, você tem um número antes, mas você vai ter 2 grandes problemas. O corporativismo, né? A ideia que você está tirando alguma coisa do Brasil, os funcionários e o Congresso. Né? Então, isso tudo dificulta muito as privatizações. Tá? Mas elas estão andando devagar. Né? Estão andando devagar, mas a perspectiva é que isso continue. Né? Para o ano que vem, o que nós temos é o quê? Um ano de eleição, um ano em que se gasta mais do que se deveria gastar, um ano em que os lobbies são bem mais fortes, né? Mais contundentes, mas nós vamos ter aí o Brasil não pode esperar. Então, essas privatizações, todo o encaminhamento da agenda econômica, ela tem que ter continuidade. A surpresa de crescimento desse ano, ela pode acontecer no ano que vem também, certo? Então, por exemplo,
Essa empresa do trem-bala aí se gasta 1 bilhão por ano, meu Deus do céu. Isso era para ser fechado por decreto. Não podia ter muita coisa, não precisava passar no Congresso Nacional, né? Então, eu acho que a tendência é que a coisa continue e que nós tenhamos bons resultados no próximo ano. Por último, para a gente finalizar, queria que você fizesse uma avaliação do trabalho do Paulo Guedes. Você se decepcionou? Foi aquém do que você imaginava? Foi além? Enfim. Não, o Paulo Guedes é um economista muito competente. Eu acho que seu trabalho foi muito prejudicado pelo Congresso, muitas vezes pelas colocações do presidente, né? Mas o que dificultou muito, né, foi essa pandemia. Uma situação totalmente atípica. O brasileiro precisa ter consciência disso. Nós vivemos um momento difícil, diferente. O mundo todo, os outros países mais antigos, passaram por guerras, passaram por epidemias, por pandemias, e sabem o que é isso, né? Qualquer europeu sabe o que é o pós-guerra, você não ter só batata inglesa para comer, entendeu? O brasileiro não. Eles acham, muita gente acha que a coisa vai se resolver amanhã. Acabou a pandemia, vacinação. O Brasil hoje é o país que vacina mais o segundo país em velocidade de vacina dia, né? Vamos chegar agora com 100 milhões de vacinados. Nós nem produzimos a vacina. Então, mas o brasileiro, ele está... Não, isso... a questão é porque é o presidente, é o ministro que não... Entendeu? Então, o Paulo Guedes, ele foi muito prejudicado pela situação como um todo. Mas, mesmo assim, eu acho que a reforma da Previdência, se ele conseguir agora a reforma tributária, ele está avançando aí bem mais do que outros administradores. Ele está preparando para 2022 e seja quem for o presidente, né, que venha a partir de 2023, ele já vai ter uma situação mais confortável. Né? Ele já vai ter... Agora, nós precisamos de planejamento. Nós precisamos de continuidade das ações. O Brasil não pode chegar amanhã, entra o Lula e o Bolsonaro está fazendo, está tudo errado, tira. Aí outro ano vem o Bolsonaro, o que o Lula está fazendo está tudo errado, tira. E acaba nós estamos com pagando tudo. esse preço. Nós estamos pagando esse preço. Né? Nós estamos pagando caro. Olha a questão do gás. Onde é que a Petrobras tem que entrar? Na produção de gás. Mas nós praticamente demos 1,5 bilhão de dólares para a Bolívia, que é o nosso maior fornecedor de gás. Então, o Brasil precisa de planejamento, nós precisamos investir onde realmente nós temos precisão. O Brasil precisa arrecadar para investir em educação, saúde e segurança e geração de emprego, que é isso que dá dignidade ao homem. Vicente, eu fico muito agradecido com a nossa conversa, mais uma de tantas. Eu fico muito feliz com a sua participação, com a sua disponibilidade. E você tem aí 30 segundos para uma consideração final, ou falar sobre algum assunto que, porventura, não tenha dado tempo que eu tenha feito a pergunta. Milton, eu que agradeço, né? Tá sempre aqui aproveitando as oportunidades que você nos dá. E eu só queria deixar uma mensagem que nós precisamos pensar mais, deixar o radicalismo de lado, tentar analisar o Brasil de forma global, dentro das suas riquezas, dentro das suas potencialidades, e lembrar sempre que nós temos, como dizia o Chico Anísio, não vamos pensar em beco, vamos pensar em avenida. O Brasil é um país grande, o Brasil tem um potencial muito grande, e vamos pensar no Brasil como as grandes nações, para que nos tornemos também grandes nações. E isso a gente precisa estar dentro de cada um de nós. E trabalhar, que é isso que a gente precisa fazer para tornar esse país mais melhores condições para a sua população. Vicente, imensamente agradecido com a sua participação, agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre das 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda para você. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.